Eu vou seguir a ordem aqui do nosso título do seminário e passar a palavra primeiro para o Rogério Dias, que vai falar sobre agroecologia. Bem, bom dia a todas e todos. Primeiro, agradecer o convite para a gente estar aqui. No momento em que a gente está... esse evento tem a ver com a questão do mês do meio ambiente, né? Nós estamos aí na Semana do Meio Ambiente e também estamos na Semana dos Alimentos Orgânicos, né? Um evento que a gente já faz há 12 anos, né? Que é para chamar a atenção da sociedade sobre a importância do hábito alimentar e do que comemos para a nossa saúde, para o meio ambiente. E acho que tem tudo a ver com essa parte que me pediram para falar sobre a questão da agroecologia, né? O que é, onde entra a agroecologia nesse contexto, quando a gente está falando de biodiversidade. Eu acho que a primeira pergunta seria assim, o que nós comemos? Eu acho que essa é a primeira grande questão que a gente tem que levar em conta, porque muitas vezes a gente faz um discurso ambiental, né, ambientalista, preocupado, mas às vezes a gente não reflete em coisas que nós fazemos todos os dias e que tem um impacto direto sobre isso, que muitas vezes nós estamos nos manifestando e estamos revoltados, somos críticos a uma série de questões. Mas, às vezes, a gente não percebe que o nosso hábito diário, a ligação que ele tem com o que está acontecendo. A gente viu aquela foto ali daquele conjunto de tratores desmatando, limpando, arando para plantar. Essa é uma relação direta. Quando você vê uma imagem daquela, e ali era uma imagem restrita, mas quando a gente vê a realidade, a gente tem aqui gente de Goiás, né? Se você pega algumas regiões, a primeira vez que eu me dei conta de olhar o horizonte em volta, 360 graus, e não ver nada além de terra limpa, é quando eu estava no mar, em alto mar, num barco em que eu olhava toda a volta e só via o oceano. E isso acontece aqui no Brasil, em várias regiões, em que você tem uma monocultura por milhares e milhares de hectares espalhados pelo Brasil afora. Então, quando a gente olha uma imagem daquela, é claro que nós não podemos estar vendo biodiversidade, né? Então, aí vem a primeira grande relação nossa com o que nós comemos. Nós nos damos conta do que o nosso hábito alimentar, de como nós estamos sendo mudados, os nossos hábitos alimentares, sem que a gente perceba. Aí a gente precisa fazer uma análise do que está por trás de toda a cadeia agroalimentar, né? Porque, vamos dizer assim, quando a gente busca o que está acontecendo, isso é uma consequência. Nós precisamos conseguir encontrar as causas, né? Nós precisamos ir lá atrás para descobrir. E aí a gente vai ver que essas causas, elas estão em vários pontos dessa nossa cadeia agroalimentar, em que nós somos parte dessa cadeia. Nós somos parte importante, atuante nessa cadeia. Então, o que acontece? Hoje, a gente passou por um processo, vem passando por um processo da chamada modernização da agricultura, né? Isso a gente já, aqui todo mundo tem interesse, tem envolvimento com a questão ambiental, já ouviu falar de Revolução Verde. Quer dizer, a Revolução Verde foi exatamente esse movimento de você modernizar a agricultura. E, logicamente, com a grande argumentação de que a gente precisava alimentar o mundo. A gente tem que entender isso. A alimentação das pessoas, né, a sobrevivência das pessoas é fundamental e é o desafio da humanidade desde que nós existimos. Desde que, mesmo antes de nós, né, os outros que tiveram, os homens de Neandertal, todos os outros que vieram antes da gente, e é o desafio de qualquer ser vivo. Não precisa ser o humano, né? Qualquer ser vivo, o desafio do dia a dia é como se alimentar, como suprir a necessidade básica de calorias, de minerais, de vitaminas. Esse é o desafio dos seres vivos. Então, com essa perspectiva de que a população vem aumentando, porque conforme a gente chega com mais tecnologia, a gente consegue fazer e vai superando algumas outras crises que levavam a grandes mortalidades da população, né? Por exemplo, as doenças, né? que eram chamadas as pestes e tudo mais, que eliminavam assim milhões de pessoas de uma vez. Conforme a gente vai dominando as tecnologias e vai conseguindo superar isso,
cada vez mais vai ficando o desafio de como alimenta todo mundo. Quanto mais expectativa de vida a gente tem, maior é o desafio, porque você vai ter pessoas por mais tempo dependendo da alimentação. Então, o primeiro pensamento é o seguinte: precisamos ampliar nossa capacidade produtiva. E aí, a tecnologia, né, a tecnologia chamada moderna, é a primeira grande ferramenta que a gente tem. E isso entra os insumos modernos que foram desenvolvidos, principalmente a partir do final do século XIX, quando a gente começa a ter, então, disponível para o mercado uma série de insumos, mas principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, no pós-Segunda Guerra, muitas das tecnologias que nós desenvolvemos para a guerra, elas permitiram ser transformadas em tecnologias para a agricultura. Um exemplo muito típico e que mostra bem isso é o grande passo que a gente deu na capacidade de produzir nitrogênio sólido. O nitrogênio é um gás que a gente tem em maior quantidade na atmosfera, mas transformar o nitrogênio gasoso em sólido, que é o que a gente usa no caso dos fertilizantes, só que ele tem um outro uso fundamental, que são os explosivos. Então, a tecnologia para modernizar a capacidade de tirar o nitrogênio não foi feita para a agricultura. Ela foi otimizada para que a gente pudesse ter uma maior quantidade de produção de explosivos em função da guerra. Né? As grandes potências mundiais, onde você tinha as maiores cabeças, né, os maiores conhecimentos científicos, estavam todos eles canalizando seu esforço, sua energia para desenvolvimento de armas, desenvolvimento de capacidade bélica. Então, esse foi um exemplo típico, né, que Bosch, quando muda a forma e cria um mecanismo que a gente consegue ser muito mais eficiente, essa tecnologia no pós-guerra, não que ela deixe de ser usada para bombas e armamentos, que continua sendo um dos grandes mobilizadores de dinheiro no mundo, né, que custeia muita coisa no mundo, mas você tem uma capacidade de levar esse nitrogênio para a agricultura e, com isso, intensificar a nossa capacidade de produção. Então, aí nós temos a questão da guerra química, com a geração de agrotóxicos, e também não só para a questão da guerra química, mas por uma necessidade de controle de parasitos que você tinha problema. Imagina uma tropa, imagina uma população em ambientes insalubres, a quantidade de piolho, de pulga, de tudo que você tinha que tentar controlar para minimizar. Então, isso tudo levou ao desenvolvimento tecnológico de uma série de produtos e que isso entra na agricultura como agrotóxicos. Então, esse processo de modernização, que é chamada na Revolução Verde, a disponibilidade dos insumos modernos, fizeram que realmente a gente pudesse explodir o processo de produção. Só que a explosão desse processo de produção, ela veio ancorada numa lógica, era insumos modernos e pacote tecnológico. Então, a gente muda a forma de ver a agricultura e começa a ver a agricultura por meio de pacotes. Então, eu pego e digo assim, eu vou plantar tantos hectares de milho, eu vou precisar tanto de NPK, do adubo, vou precisar de tanto das sementes tais, e aí você vai para as sementes melhoradas, porque a diversidade que era o natural das cultivares utilizadas pelos agricultores ao longo dos milhares de anos, os 10 mil anos que se calcula que o homem passou a ser agricultor, essa diversidade para essa agricultura intensiva não é interessante. Porque o interessante é que eu plante uma planta e que toda ela tenha o mesmo ciclo, toda ela amadureça ao mesmo tempo para que eu possa fazer uma colheita mecanizada. Pensa bem se eu tenho uma lavoura que um pé de milho tem uma altura, outro tem outra, um floresce numa época, outro em outra, um vai amadurecer num momento, outro em outro. Isso não é interessante para uma agricultura intensiva e mecanizada. Então, você começa a trabalhar a seleção de materiais para uniformizar, padronizar. Então, o nosso pacote todo é trabalhado para isso, uniformizar. E aí eu volto à história da cadeia agroalimentar. Então, antes da porteira, nós temos todo um investimento de indústrias para que a gente possa ter um pacote tecnológico cada vez mais simples e mais fácil de ser dominado pela empresa e colocado nesse mercado. Aí, para isso, a gente entra com todo um processo de extensão rural, de formação dos profissionais, para que a gente tenha essa cabeça de trabalhar a agricultura na forma de um pacote.
Então, a criação das redes de ATER, todo o trabalho que é feito, não só no Brasil, na América Latina, na África, nos países todos, principalmente os em desenvolvimento, é para isso, para que você aprenda a usar o pacote. Eu, quando passei na faculdade, a minha prova final de fertilidade dos solos era pegar uma análise de solos e fazer a recomendação, com base naquelas tabelinhas. Se eu tenho tanto de alumínio tóxico, eu vou botar quanto de calcário, se eu tenho meu nível de fósforo está tanto, quanto que eu vou botar, de qual adubo que eu tenho disponível no mercado, se eu vou usar um super simples, se eu vou usar um super triplo, se eu vou usar o quê. Esse era o exercício, era como fazer a realidade ali dentro do meu conteúdo, Isso é fácil, né? É muito mais fácil para o profissional, ele não precisa pensar muito, ele não precisa analisar muito o ambiente. Eu faço um projeto de plantio de milho no escritório. Ah, você quer plantar o quê? 10 hectares? Para 10 hectares é isso aqui. Eu não preciso nem ir na propriedade do sujeito para ver qual é a realidade do solo dele, como está. Esse foi um processo que a agricultura caminhou. Esse processo ele fez uma simplificação, um reducionismo, e esse reducionismo impacta diretamente na questão da biodiversidade. Nós tínhamos, década de 70, final da década de 70, quando eu me formei e entrei logo para a extensão rural, a gente tinha, antigamente, centenas ou milhares de variedades de arroz. Quando eu entrei no mercado, a gente tinha, como técnico da extensão, a gente perguntava para o agricultor, você quer um arroz de ciclo curto ou ciclo longo? Aí você ia para o IAC25 ou IAC47. Era desse jeito. E aí você ia no mercado, a semente de arroz que está no mercado, ou era o IAC25 ou era o IAC47. E esse processo foi se dando com todas as culturas, com todas as principais culturas. E, logicamente, a necessidade de mecanização para facilitar o processo, a gente viu naquele mapa da abertura de áreas, a abertura de áreas foi associada diretamente à capacidade de mecanização. Eu peguei os primeiros gaúchos chegando no Cerrado brasileiro. Luiz Souza Lima desenvolveu a variedade cristalina de soja, que permitiu que a soja saísse do clima frio. A soja era característico de ser plantada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a soja veio entrando e subindo. Hoje em dia, nós temos soja até no Equador. Quer dizer, mudou a lógica, porque a soja era uma planta de clima frio, clima ameno. Mas essa capacidade de fazer essa modificação, esse melhoramento, esse trabalho, permitiu que a gente tivesse a expansão da soja, entrando com tratores, abrindo grandes áreas, porque o Cerrado tinha essa grande vantagem, áreas planas, áreas facilmente mecanizáveis, diferente de boa parte de outras regiões que a gente tem no Sul e Sudeste, muito montanhosas e tal, que dificultam o processo de expansão, né, dessa agricultura mais intensiva. Então, essa entrada, essa viabilização da agricultura, ela é uma grande responsável por esse avanço sobre a nossa biodiversidade. E sem, muitas vezes, conhecer ou entender a importância dessa biodiversidade que nós estamos negligenciando ou deixando de considerar importante. E a gente tem uma tendência de, quando fala de biodiversidade, a gente imagina logo planta, animal, mas a gente esquece que a maior riqueza de biodiversidade está no subsolo, está nos micro-organismos, que a gente não conhece quase nada. Se a gente já conhece pouco de biodiversidade em vários ambientes, na parte de solo é impressionante como a gente tem pouca informação. E a gente vai eliminando, porque a riqueza da biodiversidade do solo está associada à riqueza da diversidade de raízes que nós temos. Se eu tenho raiz todas de uma mesma planta, elas estão liberando os mesmos exudados, as mesmas substâncias que são propícias para determinados micro-organismos. Quando eu tenho uma floresta, quando eu tenho uma mata, quando eu tenho uma diversidade, eu tenho uma quantidade de raízes liberando um monte de diferentes tipos de exudados, diferentes substâncias que permitem que eu tenha uma diversidade enorme de micro-organismos vivendo naquele meio. E essa diversidade é que faz com que você tenha equilíbrio, você tenha menos problemas fitossanitários e tudo mais. Nesse processo todo, a gente, então, vai passando e a agricultura vai entrando e a gente vai sendo convencido de que foi um passo fantástico. Lógico, temos que reconhecer que é um passo fantástico do ponto de vista de alimento, quantidade de alimento disponível. Mas aí a gente começa a chegar, e hoje em dia fica mais fácil da gente ver isso, será que a quantidade é a única coisa que importa? E a gente está vendo que não é bem assim, porque
exatamente os países mais ricos, com mais informação, mais acesso, começaram a ter uma aberração, que é o caso da obesidade. Quer dizer, nós paramos de ter a morte por doenças, né, que antigamente eram uma grande causadora, e passamos a ter a morte ou os problemas de qualidade de vida, exatamente onde você tinha o crescimento, e teve o crescimento da expectativa de vida, mas um crescimento de expectativa de vida com que qualidade? É raro alguém aqui que conviva com idosos que não veja ele todo dia de manhã com um pacote, de manhã, de tarde, de noite, um pacote de 10, 20 caixas de remédio diferente. A gente passou a ter uma possibilidade de alongamento da vida, mas em cima de uma porção de medicamentos que, muito provavelmente, muitos deles não precisariam estar na nossa vida se a gente tivesse outro hábito alimentar. Mas a gente foi levado a uma ideia de que o importante era a quantidade. Outra aberração do nosso modelo de desenvolvimento é a gente vê a proliferação de alimentos light. Não tem coisa mais aberrante do que um alimento light. Se a gente entende que o desafio do ser humano foi sempre conseguir a quantidade de caloria que ele precisava para sobreviver, então, se eu posso comer um alimento muito energético, ótimo, porque eu posso comer menos. Se eu posso comer menos, mais gente vai ter condição de comer. Mas nós não, nós ficamos dizendo assim, não, eu quero comer muito, então eu quero comer um alimento que tenha baixa, e eu vou trabalhando na contramão da lógica da natureza. O energético seria o ótimo, o que tem muita caloria é o ótimo, para eu poder comer menos. E eu, certamente, comendo menos, vou poder ser mais saudável. Então, a gente foi sendo transformado o nosso hábito alimentar sem que a gente percebesse. A gente vai sendo levado. E aí, quando eu falo da importância de toda a cadeia, desculpa, eu não marquei o tempo que eu comecei, você me avisa quando tiver, porque eu começo a falar, me empolgo, vou embora. Você me avisa aí que eu... Tá. Então, quando a gente pega a cadeia toda, a gente tem que pensar isso. Eu falei da concentração na produção de insumos e a gente começa a ter uma concentração na produção de alimentos com as grandes propriedades, com os grandes plantios. Aí a gente entra um outro elo dessa cadeia agroalimentar que é fundamental, são as grandes redes de varejo. Será que é por acaso que hoje você tem 2, 3, 4, 5, 10 marcas de grandes conglomerados de supermercados? É porque na hora que você tem isso, você começa a dominar o que vai chegar na mesa do consumidor. Você começa a determinar o que vai parar na sua casa. Porque, como a gente também não se dá conta, mas a vida de todo mundo passou a ser mais corrida, está todo mundo na cidade, todo mundo no dia a dia, vivenciando esse momento. Nossa, mas eu tenho pouco tempo, tenho que correr, sair de casa, eu tenho que passar onde for mais simples, onde eu encontro tudo. Aí você vai parar no supermercado. Então, sem que você perceba, você vai comprar aquilo que o supermercado disponibiliza para você. Às vezes você compra um produto que você gosta muito, aí você chega numa das vezes do supermercado, puxa vida, não está aqui. Aí você espera que na semana seguinte vai ter, na outra vai ter. Quando você se dá conta que aquilo não está voltando, você começa a achar outra coisa para botar no lugar daquilo. E sem perceber, você abandonou algo que você consumia e começou a consumir outra coisa. Você mudou seu hábito. Isso vai se dando direto em todas as questões. E essa é uma grande contribuição para a perda da agrobiodiversidade. Porque nós fomos reduzindo a nossa dieta alimentar a praticamente meia dúzia de espécies, que são hoje a base da alimentação. Né? Você tem o trigo. Por exemplo, o trigo não tem nada a ver com o país tropical. O trigo não é nosso. Hoje, o trigo talvez seja o componente mais presente na alimentação da população brasileira, e não só brasileira, das Américas e da África, lugares que não tinham o trigo como base. E nós passamos a comer trigo todo dia, seja no café da manhã, no pãozinho, seja no almoço, numa massa, seja num pastel, quando a gente for ver, a gente está comendo trigo. E isso é uma adaptação a um interesse comercial de colocar um produto. E nós tínhamos outra fonte. Qual era a nossa grande fonte de carboidrato daqui, nossa, nativa? Mandioca. Se você pegar os nossos índios, era mandioca, é o biju, é feito a partir da mandioca. Um carboidrato, obrigado.
Um carboidrato nosso, fácil de plantar, adaptado a qualquer região do Brasil. E por que nós substituímos a mandioca pelo... Paramos de comer beiju e passamos a comer pão de trigo? A gente se dá conta disso? A gente percebe que isso aconteceu? Não percebe. A gente não nota. E isso, então, vai se dando em todos os processos, em todos os pratos, em todas aquilo que a gente come. E aí tem uma outra relação que a gente também não se dá conta. É que boa parte da nossa cultura aí que eu falo é a cultura das tradições e tudo mais, ela tem uma relação com o hábito alimentar, né? É só a gente ver, né? Você pega uma festa, agora esse mês é o mês das festas no Nordeste, das festas juninas. A festa junina era isso, uma comemoração da colheita, né? Por isso os pratos eram da fartura da colheita, do que você tinha, do milho verde, tudo que está associado a isso. Muito das nossas tradições estão relacionadas ao alimento. Quando a gente perde algumas espécies na nossa alimentação, a gente também está perdendo tradição, está perdendo cultura. Nós vamos sendo modificados o nosso hábito alimentar e a gente não se dá conta que está perdendo isso também. A gente vai homogeneizando tudo. Antigamente, quando a gente viajava, e quando eu estou falando antigamente, apesar de eu já estar ali numa fase mais para cima, que até um tempo atrás já era considerado idoso, hoje eu não me considero idoso, mas o que era gostoso quando você viajava pelo país era você chegar num outro estado e você ter uma alimentação diferente, né? Você ia num hotel, aí o cara te servia banana cozida, encontrava macaxeira, né? Porque a riqueza vai também nos nomes, né? Aipim, mandioca, macaxeira. E hoje em dia você vai em qualquer hotel, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil, e você vai encontrar as mesmas frutas, os mesmos pães, os mesmos queijo, presunto, não sei o quê, no café da manhã. Qual é a riqueza disso? O que a gente está perdendo com isso, né? Então, é a mesma coisa, você vai no shopping, em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar as mesmas, nas praças da alimentação, você vai encontrar as mesmas lojas vendendo as mesmas coisas, padronizado. Então, a biodiversidade que a gente está perdendo, nós, todos que somos consumidores e comemos, né? Nós todos estamos contribuindo para acabar com a biodiversidade. A gente não pode só ficar indignado, nós temos que entender que nós temos um papel importantíssimo nessa luta, um papel fundamental se a gente quer fazer alguma coisa para manter essa biodiversidade. E aí entra, então, a questão da agroecologia. O movimento agroecológico é uma proposta de você questionar a forma de agricultura que a gente está fazendo. Questionar, mas não é só questionar a forma de agricultura, é questionar toda a cadeia agroalimentar. Não adianta jogar a responsabilidade só no homem do campo, só no agricultor, o cara que está desmatando. Não, nós todos estamos alimentando essa máquina. Nós todos temos parte nesse processo, pelo nosso hábito de consumo. Então, um dos maiores desafios da agroecologia é como falar com o povo da cidade. A nossa população está ficando cada vez mais urbana, né? O IBGE já mostra, já temos aí mais de 85% da população brasileira está na cidade. E o problema é que, conforme vão passando os anos, nós vamos tendo um distanciamento maior, porque nós já estamos, às vezes, numa segunda ou numa terceira geração, em que já não tem mais nenhuma relação com o campo. Porque, antigamente, eu, por exemplo, eu estava na cidade, mas eu tinha um tio no campo, eu tinha um avô que eu ia passar férias, então eu ainda mantinha uma relação com o campo. Mas hoje não, a gente já tem gerações que estão na segunda, terceira geração totalmente urbana, sem vínculo nenhum com o campo. Então a gente vai perdendo essa sensibilidade para essas diferenças, que eu posso ter uma agricultura diferente. Quando eu chego no supermercado e pego um pé de alface orgânico, um pé de alface convencional ou um pé de alface hidropônico, se eu olhar para a cara de cada um, eu não sei dizer que diferença tem ali. Eu sou capaz de achar até que o hidropônico está mais bonito, porque eu estou olhando só o aspecto, eu estou olhando só o visual. E isso não é o fundamental. Não é o que está por trás. E aí eu não falo nem só o que está por trás da qualidade do alimento, mas é o que está por trás na relação com o meio ambiente, na relação com todo o processo social que está por trás disso. Porque quando a gente está falando de um questionamento de uma agricultura intensiva, monocultura, é que geralmente ela é uma agricultura que depende muito menos do homem no campo.
Eu vou substituindo, tudo bem. Ninguém quer aqui imaginar que nós fôssemos ter todos os agricultores vivendo uma agricultura que é desgastante, é pesado, não sei o quê. Só que a gente faz assim, a gente sai de um sistema e vem para o outro, e a gente deixou de lado aqui um meio termo. É muito interessante quando você assiste qualquer filme, algum documentário da agricultura, por exemplo, na Europa, e você vê os caras com umas máquinas super interessantes, pequenininhas, eficientes e tal, porque eles lá têm uma agricultura familiar, mas é uma agricultura familiar com acesso a conhecimento, acesso à tecnologia, porque essa é a realidade da agricultura europeia. A gente aqui não, a gente joga a agricultura familiar como se fosse uma agricultura que tem que viver no cabo da enxada, ou então você tem que passar para uma grande agricultura altamente tecnificada que quase que não precisa de mão de obra. E a gente esquece esse meio do caminho. Só que nesse meio do caminho todo é que está a conservação da nossa biodiversidade, da nossa agrobiodiversidade. Se eu quiser hoje comer taioba, se eu quiser comer ora pronove, se eu quiser comer tarô, se eu quiser comer uma série de produtos, eu só vou conseguir comprar isso em feira. Eu não vou conseguir encontrar isso dentro do supermercado. Porque o supermercado ele foi criado, ele foi estruturado para a lógica da cadeia agroalimentar simplificada. É só você ver que você pega hoje as grandes, as multimarcas, né? Você nem sabe que você está consumindo. Uma marca tem centenas de produtos debaixo daquela marca, mas a lógica dela toda é a mesma. Como o tempo é curto e aqui esse assunto vai longe, mas a questão é essa. A agroecologia, o nosso grande desafio é como fazer as pessoas da cidade entenderem isso. O campo precisa ter uma outra atenção. A gente está dentro de um ambiente parlamentar, num ambiente do legislativo. Quem nós elegemos hoje tem sensibilidade para isso? Como nós somos todos muito mais urbanos, a maior chance é que a gente esteja elegendo pessoas também da cidade com pouca sensibilidade para o campo. E, geralmente, aqueles que a gente diz que são ligados ao campo, são ligados a esse outro campo, altamente financiado, que tem condição de dinheiro para bancar essa representação. E a agricultura familiar, a agricultura que menos intensiva e tudo mais, ela é muito pouco representada, mas nós somos os responsáveis por isso. Então, nós somos capazes de brigar no orçamento para que a gente tenha mais recursos para tapar os buracos, que eu fico revoltado com um buraco na minha rua, na minha calçada e não sei o quê. Mas eu sou incapaz de ter sensibilidade para os buracos e para a estrada enlameada da área rural, que são fundamentais para eu poder tirar o alimento que eu preciso, para esse alimento poder ser escoado e chegar para mim em condições. Então, esse é o nosso grande desafio, como cada vez mais comunicar com a cidade, trazer essa sensibilidade. A agroecologia, a proposta é essa, é discutir que eu não posso pensar só na questão tecnológica, eu tenho que pensar na questão tecnológica junto com a questão social, que está ligada diretamente a isso, e as questões ambientais. E aí, como a gente falou aqui no começo, nós estamos na Semana dos Alimentos Orgânicos. A proposta do movimento orgânico é exatamente esse. Quando se criou uma proposta de estabelecer um nome, né? Hoje, se você pensar, orgânico é quase, talvez seja a maior marca coletiva do mundo. Porque todo mundo hoje tem uma ideia de orgânico, quando fala de agricultura orgânica. Essa estratégia foi exatamente como é que eu chego na pessoa da cidade. Falar de agroecologia, mas depois eu não sei como é que eu participo. Agora, se eu disser assim, se você estiver comprando um produto orgânico, eu estou ajudando a contribuir para que o agricultor que tem uma visão diferente do campo, que tem uma visão diferente da maneira de produzir, eu possa estar contribuindo para isso. Então, é uma das formas da gente poder ajudar nesse processo e não ficar esperando que alguns iluminados, alguns agricultores muito caridosos, continuem brigando para produzir diferente, cada vez mais, enfrentando todos os desafios, para que algumas pessoas na cidade possam comer melhor. E esse é o grande desafio, é parar de enxergar a agricultura orgânica como um nicho de mercado, poucos produzindo para poucos. Nós temos que pensar que é produzir diferente para todos, para que todos possam ter acesso à comida de qualidade, que a gente possa ter um mundo melhor para todos. Muito obrigado. Eu agradeço
Não tem problema. Agradeço ao Rogério pelo discurso inflamado e contagiante.